Mulher, nesse vídeo eu vou te falar como que você consegue emagrecer livre da flacidez na menopausa. Bom, se você não resolver o que eu vou te falar aqui agora, não adianta você ficar fazendo musculação. Muitas mulheres pecam nisso, porque elas acham que é só entrar na musculação e não resolvem esse problema que eu denomino de organizar o seu organismo. O que é isso, Lucas? Bom, vou te explicar de uma forma bem clara e bem fácil de você entender. Mas veja, hoje, se você tem estômago alto, intestino preso, gases, dores no corpo, muita irritação, muito cansaço, não tem ânimo para nada. Se você tem esses tipos de sinais e sintomas, isso quer dizer que o seu organismo está desequilibrado. Quando o organismo está desequilibrado, é porque ele está inflamado, é porque ele está intoxicado, é porque esse organismo ele de fato não está saudável. Isso é um ponto básico, né? Mas que não é tão evidente para as pessoas. Então, dentro desse cenário de caos, de desequilíbrio, não faz sentido você querer ter um resultado que você só conseguiria ter se você tivesse esse organismo em equilíbrio, esse organismo em ordem. Vou te dar um exemplo prático disso na tua vida. Mas imagina que a tua casa esteja toda suja porque você deu uma festa no dia anterior e no dia seguinte, cara, quando você acorda, a casa tá toda suja, tem copo, comida, tá tudo desorganizado, tem coisa quebrada. Você concorda comigo? Que não adianta você sair passando um pano, sair passando uma vassoura, saindo fazer uma limpeza de uma forma aleatória? Você concorda comigo, não concorda? Existe uma forma, um passo a passo, uma organização daquilo ali. Então você começa a tirar, né, a arrumar os copos, tira a sujeira, né, lixo. Você vai dando uma organizada, tirando o grosso, e aí conforme você vai, né, tendo a possibilidade, você começa a passar a vassoura, e aí você consegue chegar na limpeza completa de uma forma estruturada, onde você vai ter a sua casa ou a sua cozinha, ou seja, o espaço que for limpo, certo? Agora, quando a gente olha para o seu organismo, é a mesma coisa. Hoje, se você está nesse cenário de fazer musculação, se matar no exercício e não ter resultado, é porque você está com a casa completamente desorganizada, completamente suja, e você está querendo arrumar isso de uma forma aleatória, tá? Do seu jeito. E não está funcionando. Ou talvez você seja uma pessoa que ouviu que realmente musculação faz bem, é muito bom para a saúde, vai te ajudar no teu emagrecimento, vai te ajudar na tua flacidez, mas cara, você vive tentando. Você vive dizendo que vai começar e aí às vezes alguma coisa acontece, ou então você às vezes já pagou a academia, mas quase não vai. E talvez você até ache que o problema é você. Seja porque você é uma mulher indisciplinada, que você procrastina, que você tem preguiça. E eu tenho que te revelar que essas coisas, elas acontecem não é porque você é uma mulher disciplinada. Ou talvez você até seja indisciplinada, mas essa culpa ela não é tua. É porque o seu organismo está em desequilíbrio. Então é muito difícil dentro de um cenário onde você está com essa inflamação, com esse desequilíbrio hormonal, fisiológico, você ter ânimo. Você ter uma energia suficiente para tomar determinadas decisões, principalmente decisões que vão te colocar num desconforto. Porque veja, cara, você está lá no teu conforto de casa, ou você chega em casa no trabalho cansada, e aí você tem que tomar uma decisão de agora, em vez de você sentar no sofá, ou levantar a bunda do sofá, depois de ter ficado uma hora lá descansando, ter que ir para academia, para um local no qual você vai ter que se exercitar, você vai ter que sentir dor, você vai ter que... Você está entendendo? Essa decisão, ela exige muito de você. E quando você está nesse estado desequilibrado, é muito difícil de você tomar essa decisão. E por isso que você procrastina, por isso que a preguiça te vence. Então, não adianta você querer perder gordura, não adianta você querer ganhar massa muscular, não adianta você querer ter um emagrecimento longe da flacidez, se você não está com o corpo organizado. E aí a pergunta que vem na sequência é: Lucas, e como eu organizo esse corpo? Como que eu desinflamo esse meu organismo? Como que eu faço com que ele agora esteja dentro de um cenário equilibrado, em ordem, para que as coisas funcionem e aí sim eu consiga ter o resultado que eu quero? A gente tem que falar de alimentação. E não é você comer saudável. Elimina isso da sua vida. Comer saudável
é algo que muitas pessoas, e você provavelmente se inclui nisso, de achar, é um conceito de você achar que é literalmente você olhar para um alimento, definir se ele é saudável ou não, e por ele ser se ele estiver dentro da categoria de saudável, tá tudo certo, eu vou comer. Não. Não é assim. Mais. Principalmente se você tem mais de 40 anos. Quando a gente entra num cenário, tá? E aqui, ainda mais, não é só você que tem mais de 40 anos, principalmente isso aqui que eu vou te falar, que é um ponto muito específico, mas ainda mais, tá? É ainda mais atencioso você... existe maior atenção para isso que eu vou falar agora, porque você passou dos 40 e, obviamente, o teu corpo ele entra num outro estado, num outro cenário. Que é o quê? Consumo de proteína. Massa muscular, obviamente, se a gente está falando de flacidez, se você fica flácida é porque você tirou uma gordura, né? Se a gente está falando de emagrecer longe da flacidez, você tirou gordura. Aquele espaço que a gordura está ocupando, ela agora está vazia. Então você fica mole. E quando a gente fala de não ter flacidez, a gente está falando de aumentar a massa muscular. Porque aí você vai ocupar aquela gordura com músculo. Tá? Então nós não podemos ignorar esse ponto. O ponto de ganhar massa muscular, de desenvolver massa muscular, de preservar muitas das vezes a massa muscular que você já tem. E um dos pontos que está incluído nisso é a proteína, o consumo de proteína. E quando a gente fala de consumo de proteína, não é você sair comendo frango, carne, ovo, whey protein aleatoriamente. Ah, eu tenho que aumentar o meu consumo de proteína. E aí você passa a comer mais. Não é assim. Não é assim que são as coisas. Quando a gente fala de consumo de proteína, você vai ter que ter uma quantidade específica a ser consumida. E quando a gente fala de quantidade específica, nós estamos falando literalmente de controle alimentar. Controle alimentar, ele é um dos elementos extremamente importantes de uma alimentação que vai desinflamar o seu corpo, que vai organizar o seu organismo. Eu sempre falo dentro dos meus conteúdos, e eu falo isso porque dentro do meu protocolo, dentro do meu acompanhamento, é isso que eu trabalho, tá? No primeiro momento, é organizar a vida dessa paciente, trazer uma alimentação adaptada para a realidade dela, para o cenário que está o organismo dela. E quando a gente fala de alimentação, existem 3 coisas importantes. Combinação certa dos alimentos, eu preciso ter uma combinação coerente para esse organismo. Eu preciso controlar as quantidades para garantir que ela vai receber a nutrição correta que ela precisa, a quantidade de proteína que ela precisa. E eu preciso ter uma rotina alimentar que vai garantir que essa paciente ela consiga comer do jeito que precisa todos os dias. Então, rotina assim, né? Rotina alimentar é igual rotina de trabalho. Cara, você tem que ir todos os dias, você tem que fazer todos os dias. Então, quando a gente fala de alimentação para organizar ou para desinflamar o meu corpo, o meu organismo, esquece comer saudável. Eu preciso ter uma alimentação estruturada. Lucas, o que é alimentação estruturada? Eu acabei de falar. Ela segue esses 3 fundamentos. Rotina alimentar, combinação dos alimentos, controle de quantidade. Eu já tem vídeo, eu vou colocar aqui, tá? Alguns vídeos para você ver. Vou botar aqui na descrição para você que vai ser complemento a esse vídeo. Mas aí aqui, voltando para o ponto da proteína, quando você estrutura isso, você já começa a garantir uma quantidade de proteína. Teve uma paciente uma vez que falou assim, Lucas, eu fui no médico, uma endocrinologista, cara, ela falou, me passou isso, me passou aquilo, ela falou que eu preciso comer proteína. E aí ela falou que eu tenho que comer tanta quantidade de proteína e eu estou focando na quantidade de proteína, não deixo de consumir a quantidade de proteína, mas eu não estou conseguindo ter resultado. Eu estou fazendo exercício, não vejo a gordura diminuir, continuo com o intestino preso, cheio de gases, estômago alto. E aí eu falei para ela, não é só a proteína, você está olhando para uma coisa, você está se preocupando com uma coisa, mas o seu organismo ainda está inflamado. A sua alimentação ela ainda não está estruturada para que ele comece a equilibrar. E aí faltava justamente os outros 2 pontos. Ela não tinha uma rotina alimentar ajustada e ela não estava combinando os alimentos corretamente. E aí quando a gente começou a organizar isso, ela teve um resultado incrível. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você preste muita atenção. Antes de você pensar em musculação, mulher, seja você que já está fazendo, ou seja você que não está fazendo, não importa. Olhe para a tua alimentação. Esse é o pilar principal. Porque vai ser a partir dessa alimentação estruturada que eu acabei de falar que você vai começar a ter condições e capacidade
de estimular ganho de massa muscular, estimular tônus muscular, que é vamos botar aquela perna, aquele bumbum que é durinho. Isso é tônus. E tudo isso você vai conseguir desenvolver na musculação. Eu vou falar melhor nisso aqui também. Existe uma forma certa de você fazer musculação, tá? Não basta só ir para academia e fazer qualquer coisa. Mas um outro ponto importante que poucos profissionais falam, né? Isso aqui eu sinceramente nunca vi ninguém falando, né? É o seguinte. Lembra que eu falei para você que flacidez é quando você perde gordura e você não ocupou aquele espaço que a gordura estava preenchendo? Pois é. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando justamente desse processo, tirar a gordura. Se eu não quero flacidez, então eu preciso me preocupar em ocupar aquele espaço, obviamente com massa muscular. E como que a gente faz isso? Musculação principalmente. Só que existe esse ponto que ele é um detalhe muito fino, que é o quê? A forma que eu emagreço. Hoje, talvez você já tenha tido uma experiência de emagrecer rápido. Então você vai e faz uma dieta extremamente restritiva e você consegue emagrecer, sei lá, 10 quilos em 30 dias. Esse emagrecimento rápido, o que ele faz? Ele, obviamente, né, se a gente estiver falando de gordura, ele vai tirar aquela gordura e você não vai ter tempo suficiente para colocar massa muscular naquele espaço. Ou, se você emagrecer rápido de uma forma muito extrema, que é o que a maioria das mulheres fazem, você também vai perder massa muscular. Então você tem dois componentes que estão abrindo espaço e aquele espaço maior fica vazio e você fica mais flácido. A gente vê muito isso aonde? Na cirurgia bariátrica. Mulheres ou homens, né, que fazem uma cirurgia bariátrica e perdem lá 30 quilos, 40, principalmente quando já tem muito peso, cara, fica muito flácido. Muito, muito flácido. Por quê? Porque não teve tempo de ganhar massa muscular. Das vezes nem fez academia e aí tem um emagrecimento muito rápido e fica aquelas pelancas. Então, é extremamente importante que esse emagrecimento, isso é uma coisa que eu falo para todas as pacientes. E isso é um processo educativo, porque a gente sempre foi muito acostumado a ter esse emagrecimento rápido. E toda mulher, né, isso é inclusive um aspecto, como que eu posso dizer, natural de qualquer tipo de mulher. Tá? É uma questão da natureza feminina ter um medo de engordar, querer sempre ter um resultado rápido no aspecto de emagrecimento. E isso está relacionado à parte, assim, cultural da coisa, tá? E isso, obviamente, é intensificado dependendo da experiência que você teve já na sua vida com relação ao seu corpo físico. Então, uma coisa que eu sempre venho buscando é doutrinar, né, educar as minhas pacientes e todas as pessoas que me acompanham aqui no canal, é que esse emagrecimento ele precisa ser gradativo. Por vários motivos. Primeiro, para você conseguir diminuir essa flacidez, porque você vai ter uma diminuição de gordura gradativa e isso vai te dar a oportunidade de ganhar massa muscular e você garante que você não vai ter uma flacidez. Porque a pior coisa que tem é depois que você emagrece, você olha no espelho e está tudo caindo. E aí, ao invés de você ficar feliz porque você perdeu gordura, que você está mais magra, você continua triste porque agora o teu corpo está extremamente feio. Ainda que você esteja magra, você começa a sentir aquela perna mole ou então aquele bumbum mole na roupa e isso te deixa no mesmo estado como se você tivesse com sobrepeso, tá? E eu falo isso porque eu cuido de mulheres e esses são gelatos. A mulher emagrece, fica mais magra e aí ela chega e fala assim, poxa, Lucas, agora eu tô flácida. E aí a expressão dela, a forma que ela, né, a entonação, o jeito, muitas das vezes eu falo por vídeo chamada com elas, cara, tá triste ainda. Não tá realizada. Então, esse emagrecimento ele precisa ser gradativo. Isso não quer dizer que você não possa ter um resultado satisfatório num curto espaço de tempo. Obviamente que isso vai depender da dedicação que você tem. Inclusive, eu vou te colocar aqui, né, um resultado de uma paciente de 30 dias. É um resultado que, na minha visão, é expressivo. Mas não foi radical. E aí, depois, aqui agora, você vai estar vendo o resultado dela de 90 dias. Você vê que, fisicamente, o corpo dela não está caído. Ela perdeu barriga, perdeu bastante gordura, perdeu aquela inflamação da barriga, mas você não vê a barriga dela mole, caída. Você está entendendo? Porque foi gradativo. A gente foi dando, obviamente, um espaço ali para ser ocupado. A gente preservou o máximo de massa muscular, porque essa estrutura alimentar que eu trouxe, ela preserva muito a tua massa muscular. E, obviamente, você consegue ter um emagrecimento mais saudável.
Então, esse ponto de ser gradativo é muito importante. E isso você vai fazer seguindo essa estrutura. Agora a gente entra num último ponto, que é o que vai garantir que você consiga estar ganhando massa muscular constantemente, aumentando o teu tônus muscular, ou seja, a tonificação, deixando a tua perna mais durinha, o seu ombro mais durinho, você tem um corpo durinho. Não é aquele corpo que você parece geleia. É você ter essa massa muscular saudável. Muitas mulheres vão pensar o quê? Você tem que fazer musculação. Você precisa, preste atenção, você precisa fazer um exercício que trabalhe com peso, tá? A gente chama isso de sobrecarga. Obviamente que a musculação é o melhor que nós temos para isso, mas se a gente for falar do CrossFit, a gente de alguma certa forma tem peso, apesar de trabalhar, né, outro tipo de coisa lá no CrossFit, que é mais repetição, é mais, a gente chama de exercício que metabólico, né? Eu não queria usar esse termo, mas assim, é um exercício que queima mais gordura, eu vou falar assim. E a musculação é um exercício que vai ganhar mais massa muscular, obviamente vai perder gordura, vai, só que o CrossFit, fazendo um comparativo, tende a ser mais rápido nesse aspecto, e a musculação tende a ser um pouco mais gradativo, porque a gente também está ganhando massa muscular, tá? Então, precisa ter uma sobrecarga. Dei exemplo aqui de atividade. Ah, Lucas, eu faço exercício em casa, com peso. Funciona? Funciona, mas vai ficar limitado. A não ser, obviamente, que você compre pesos mais pesados. E eu vou te explicar o porquê que precisa ter sobrecarga, tá? Mas falando de academia, eu vou trazer aqui 2 exemplos, tá? Então eu vou considerar um cenário de você que já está na academia, mas não está tendo resultado. Então você já fez tudo isso que eu falei. Cuidou da tua alimentação, começou a seguir a estrutura, se conscientizou que, cara, todo resultado rápido é um resultado que não é sustentável, é um resultado que vai te deixar flácido, então agora você está buscando algo no longo prazo. Você não está com pressa. Você entendeu que você, fazendo o que eu estou te falando, vai chegar lá. Agora a gente vai olhar para a parte da atividade. Muitas mulheres, quando falam de exercício físico, musculação, elas não cuidam de uma coisa que vai garantir o ganho de massa muscular. Que é o quê? O avanço, ou melhor, o progresso do exercício. Muitas mulheres pensam que precisam apenas ficar trocando série. E eu posso te falar uma coisa? Você não precisa trocar série. Trocar a série é uma forma de você não ficar naquela mesmice. Ou seja, é uma questão muito mais psicológica do que necessária para você ganhar massa muscular. O que de fato vai fazer você ganhar massa muscular? Sobrecarga. Porque veja, quando você entra na academia, então vamos falar que você está lá sedentário, beleza? Você vai pegar, vamos falar aqui no braço, né? Você vai fazer um bíceps, então você vai fazer esse movimento aqui. Você vai pegar 4 quilos, vamos supor. Você vai fazer esse movimento aqui, você pode chegar e falar assim, cara, tá pesado isso aqui, não consigo não. Aí você vai passar para 2. Pô, 2 já tá dando. Aí você vai ver que você vai fazer aquela série, né, que a gente faz, 3 séries de 10 repetições. Aí quando você acaba a série toda de bíceps, você fala assim, meu Deus, meu bíceps, tô cansado. Aí você fica dolorida. O que isso está dizendo? O que está acontecendo? Você está estimulando o teu bíceps, ou seja, a massa muscular das regiões do corpo a crescer. Então, vamos supor que você passou 1 semana ou 2 semanas, tá, fazendo aquele bíceps. Aqueles 2 quilos, eles já estão leves. Se você ficar só nos 2 quilos, você não consegue evoluir. Então você necessariamente fazer o quê? Vai ter que passar para 4 quilos. Porque você agora já ganhou mais massa muscular. Mesmo que seja pouquinho, já foi mais. Então a progressão da carga, o aumento da carga, ela é extremamente importante. E isso precisa ser feito o quê? De forma intencional. Então você tem lá a sua planilha de treino, né? Você tem a sua série. O professor da academia fez para você. Toda semana você precisa estar focada em aumentar essa sobrecarga. Então se na primeira semana você chegou lá, fez 2 quilos, na outra semana você vai ter que tentar fazer com 3 quilos. Esse é um detalhe extremamente importante, fundamental, mulher, para você conseguir ganhar massa muscular, tônus muscular e, obviamente, quando você ganha mais massa muscular, você queima mais gordura. Eu falo isso porque é muito comum dentro dos meus atendimentos, quando eu recebo pacientes que já fazem musculação, eu busco perguntar, né, como que está isso, o que ela está fazendo, e eu observo que existe uma falta de informação, ou seja, uma falta de conhecimento delas, desse assunto, elas não sabem. Teve uma vez que eu estava conversando com uma paciente,
que ela tinha entrado na academia, ela falou comigo, Lucas, vou entrar na academia. E aí passaram um mês. E aí a gente, na segunda conversa, eu falei, e aí, como que foi esse primeiro mês e tal? Não, Lucas, tá legal, pô, tô fazendo tudo certinho, tô indo bem. E aí eu falei, bom, como que tá as cargas? Conseguiu aumentar? Aí ela ficou meio assim, algumas eu consegui. Aí eu, me conta mais um pouco. Como que tá? Como que você tá fazendo isso? E ela meio que não sabia dizer. Ela ia, Lucas, às vezes eu boto, às vezes eu não boto. E teve um exercício de perna que ela não estava colocando carga. Porque era um exercício que ela tinha que pegar lá uma anilha e colocar. Isso exigia o quê? Pegar a anilha, esforço. Ela não queria fazer esforço. Então ela estava fazendo aquele exercício sem carga. Ou seja, ela estava perdendo tempo naquele exercício. E óbvio que se a gente for olhar um cenário onde você não tem esse conhecimento, pode ser que você esteja perdendo o seu tempo inteiro na academia. Porque você está pegando menos carga do que você deveria. E aí você para de ter resultado. É igual na dieta. Se você não segue essa estrutura que eu falei, você vai ficar lá comendo saudável, sem um objetivo específico na alimentação, e você acaba chegando no final do mês e não vê resultado. E aí isso tudo se conecta com a analogia que eu trouxe da casa que estava arrumada. E se você tenta arrumar de forma aleatória, você não consegue chegar no objetivo final, ou seja, tem um resultado. Vai ficar ainda desorganizada, suja, né? Não é do jeito que você queria. Então, é muito importante você focar nisso. Se você já está na academia, você agora vai pegar a sua planilha e você vai começar a buscar aumentar aquela carga. Seja a cada semana, seja a cada 10 dias, não sei. Você precisa começar a ter essa intenção, a observar melhor isso aqui. Tá? E aí você pode falar para o seu professor como você pode fazer isso. Enfim, esse é um ponto só de observação que eu quero que você se atente. Agora, se você não está na musculação ainda, se você não está na academia, se você está sedentária, enfim, se não está, qual é a orientação que eu dou para toda paciente que está nesse estado? Comece qualquer tipo de atividade. E para mim, a melhor atividade que você pode começar é uma caminhada. Caminhada você pode fazer mais cedo, acordar um pouco mais cedo, fazer uma caminhada. Você não precisa de academia, você só precisa de um... Você não precisa nem de tênis, muitas das vezes. Você precisa só botar o chinelo e andar. Ou então bota lá seu tênis e anda na rua. Ou na praça, ou seja o que for. E aí, qualquer horário, né, do dia. Você só precisa ter essa ativação, esse início, essa iniciação. Começa. Por quê? Porque quando você começa esse movimento, melhorando a alimentação, né, e quando eu falo melhorando, eu estou falando sempre dentro dessa estrutura que eu falei para você no início, mas essa ativação do corpo, você começa a observar que esse processo de desinflamação do corpo, essa organização dos hormônios, toda essa atividade que vai trazer ordem, ela acontece mais rápido. Porque hoje, obviamente, o poder que você tem quando você combina exercício e alimentação, cara, o teu corpo ele muda muito rápido. E quando eu falo de exercício, uma caminhada já é o suficiente, porque você está ativando o corpo. E quando você faz isso, a tua qualidade de vida melhora. Então aquela energia que não tinha, ela começa a ter. Aquela barriga que te incomodava, ela já está menor. Aquele sono que estava ruim, já melhorou. Então você tem agora um corpo mais forte, um corpo mais saudável, um corpo mais capacitado para exercer as suas funções. E obviamente isso vai mexer com a tua autoestima, isso vai mexer com o teu bem-estar. E é uma questão que é automática, naturalmente acontece. Você vai querer entrar num exercício melhor. Seja um crossfit, seja um funcional, seja uma musculação. Ou se você não conseguir ir na academia, começa com um treino em casa. Ponto. Também pode ser uma possibilidade. Mas precisa ser algo que você garanta que você vai fazer com regularidade. Então defina uma quantidade de dias. Sei lá, vou fazer caminhada 4 vezes na semana, 2 vezes na semana, não importa. Primeiro ponto, principalmente para você que hoje está sedentário, sem exercício, ou não está tendo regularidade, é começar a ter essa regularidade. Não adianta você querer ganhar massa muscular se você não tem regularidade. Você está entendendo? Você está percebendo que existe um passo a passo? Existe um caminho organizado, estruturado para você seguir e vai te facilitar isso? É isso aqui que vai te ajudar a perder gordura e emagrecer livre da flacidez. Essa organização, preocupar com os detalhes de uma forma simples. Tudo que eu falei aqui para você é simples. Eu não falei nada complexo. Cara, a alimentação você já está seguindo. Você já faz uma alimentação. Só coloca ela agora dentro dessa estrutura. Começa lá.
a combinar os alimentos corretamente. Comece a controlar melhor isso aí. Não coma de acordo com a tua fome. E segue uma rotinazinha. 4 refeições por dia. Café, almoço, lanche da tarde, jantar. Todo dia, todo dia, todo dia. Combinando os alimentos corretamente. Sabe? Quantificando. Depois você vê os vídeos complementares aqui para você entender melhor isso. Comece a buscar resultado gradativo, aos poucos. Não queira acelerar as coisas. Quanto mais você acelera, pior fica. Olha para o exercício. Não está fazendo nada hoje? Começa a caminhadazinha. 3 vezes na semana. Sem pressa, sem pausa. Cara, quando eu entendi isso, muita coisa mudou na minha vida. Porque eu entendi que eu não precisava ficar correndo. Todas as vezes que eu corria, eu caía. E quando eu falo de correr, é querer resultado rápido. Tinha efeito sanfona? Vai aos poucos. E para te ajudar, eu vou disponibilizar aqui o primeiro passo do meu protocolo DDR. Vou disponibilizar aqui para você um cardápio personalizado que vai ter tudo que você precisa para começar. Combinação dos alimentos, várias opções para você variar as suas alimentações ao longo do dia, a quantidade que você vai comer para garantir que você não perca massa muscular e que você perca bastante gordura, e a rotinazinha para você seguir. É o GPS. Não tem coisa mais prática e fácil para você fazer. Alimentação simples que você já tem em casa, arroz, feijão, frango, ovo, aveia, frutas, legumes variados, é o que você já tem em casa, mulher. Só está organizado. E aí você só precisa seguir. Se você seguir esse cardápio por 15 dias, você já consegue eliminar até 4 quilos. Tudo vai depender de como você vai seguir. Se você se dedicar, é 4 quilos em 15 dias. Eu te garanto isso. Se você quiser ter o acesso ao cardápio, link na descrição, tá? E se você gostou desse conteúdo, curta aqui para eu saber. Compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e está buscando emagrecer, mas não está conseguindo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, me ajuda a crescer o canal, que eu tenho certeza que se ajudou você, também pode ajudar outras mulheres. Combinado? Muito obrigado pela sua participação, te vejo no próximo vídeo.